Olá, alunos, eu sou o professor Manassias e nossa aula de hoje é sobre ciências. O nosso assunto de ciências é visão geral do sistema digestório. Nós já abordamos algumas partes desse assunto e agora vamos abordar como um todo uma visão geral dos principais órgãos e suas funções, né? Aqui nós temos o seguinte, o processo da alimentação, ele começa inicialmente na boca, mas com a questão da mastigação. Mas quando o alimento é na boca, é preciso que ele seja salivado. Então entra em ação as glândulas salivares, que produzem saliva para a sua mastigação. As glândulas salivares elas estão na parte mais interna da boca, na parte superior e na parte inferior. Elas têm a função de liberar líquidos para que o alimento possa ser melhor mastigado e engolido. Porque se não houvesse essa saliva, nós não íamos conseguir engolir, certo? Aí nós temos a boca que é o canal de entrada e processamento dos alimentos, onde o alimento vai ser mastigado, né, vai ser misturado para que ele possa ser engolido. Nós temos em seguida a faringe, né, canal entre o nariz e a boca, ou entre a laringe e o esôfago. Por exemplo, é onde se separa para onde vai o alimento e para onde vai o ar. Porque geralmente nós podemos também respirar pela boca, entra ar pela nossa boca, que vai direto para os pulmões. E o som que sai pela nossa boca também passa pela laringe. Então, no caso, a faringe ela faz esse canal entre o esôfago e a laringe para que elas não se misturem. Por exemplo, quando você vai comer, a laringe se fecha, né, para que passe o alimento. Quando você vai falar, no caso já a laringe se abre para que o som saia da sua boca. Então nesse espaço existe a faringe. Nós temos também o esôfago, que é o canal que conduz o alimento ao estômago. No caso, esse aqui seria a faringe, esse aqui seria o esôfago. Aqui é onde o alimento vai passar, aqui para ir para o estômago. E essa aqui é a faringe, né? A abertura lá que diferencia por onde entra o alimento e por onde sai o som. Nós temos também o alimento, quando chega no estômago, daqui a pouco vamos falar dele, ele é processado também pelo fígado. Por quê? Qual a função do fígado? Eliminar toxinas do sangue. No caso, quando nós absorvemos os alimentos, o fígado ele produz enzimas que vão eliminar as toxinas que existem no alimento e, consequentemente, vai passar para o nosso sangue. Se não for eliminado, nós vamos ter vários tipos de problemas de doença. Nós temos também a vesícula biliar, que acompanha isso aqui. É o fígado, isso aqui é a vesícula biliar. Qual a função dela? É guardar a bile para digerir gordura. Então, o que acontece? Toda vez que nós ingerimos gordura, o alimento muito gorduroso, com óleos, né, o que acontece? Nós precisamos eliminar essa gordura. Como é que a gente faz isso? Através da bile, da vesícula biliar, que libera um líquido, enzimas, que vão desmanchar, vão decompor os óleos, né, as gorduras que são muito difíceis de processar. Temos também o pâncreas, que é esse órgão bem aqui, que fica ao lado do estômago. A função dele é produzir suco pancreático com enzimas para digestão. Então o que acontece? Tanto o fígado como a vesícula biliar o próprio pâncreas, eles têm função digestória. Eles vão criar enzimas, subprodutos que vão decompor os alimentos para que a gente possa realmente ingerir. Se não tivesse o fígado, a bile e o pâncreas, nós não íamos conseguir processar o alimento que a gente come. Eles iam sair da mesma forma que eles entraram, sem absorver nada, sem ser processado nem nada. Nós temos o estômago, agora sim, ó. O estômago, depois da faringe, depois do esôfago, depois aqui no caso o esôfago, quando o alimento chega aqui no estômago, o que acontece? Ele vai ser armazenado. Ao ser armazenado, ele vai fazer o quê? Local onde o bolo alimentar sofre a ação das enzimas que separam nutrientes. Então é lá que as enzimas vão separar o que é lipídios, o que é glicídio, o que é carboidrato, o que é vitamina, e o que por exemplo, fibras, né? Vai separar tudo que existe, os minerais, vai separar tudo que existe ali dentro daquela alimentação. Depois do estômago, nós temos o intestino delgado. O que é o intestino delgado? Local onde os nutrientes serão absorvidos pelo organismo. É nessa parte aqui, ó, depois que sai do estômago, que vem para aqui as enzimas entram em ação e separam.
aí vem tudo para cá. Quando chega aqui e está tudo separado, é que o organismo realmente vai absorver os carboidratos, os lipídios, os glicídios, as vitaminas, os minerais, mas no caso da fibra não vai absorver, porque a fibra não é absorvida, ela só vai passar direto, mas ela é decomposta, mas ela passa direto. O restante dos minerais, dos nutrientes, é absorvido aqui no intestino delgado. Em seguida, nós temos o apêndice. O que é o apêndice? Ele faz parte do intestino grosso, vamos já falar a respeito dele, né? Mas no caso do apêndice, ele é um depósito de bactérias que auxiliam na digestão. Nosso corpo ele é cheio de bactérias. Nós temos bactérias externamente, né, em todas as partes do nosso corpo, e internamente, principalmente na boca, no intestino, no estômago, e também alguns são armazenados e são usados em benefício do nosso corpo, né? Mas o que acontece? Muitas vezes, esse apêndice, quando ele deixa de ter uma serventia positiva e armazenar essas bactérias, que isso foi descoberto há pouco tempo, que até então ele não tinha nenhuma serventia, ele simplesmente poderia causar problemas no organismo. Ele poderia causar infecções e isso só seria resolvido com uma operação, onde abria-se a pessoa e retirava-se, cortava-se o apêndice e fechava o local onde ele estava, né? Continuando, o intestino grosso, ele é rico em bactérias e é responsável pela absorção de água no bolo alimentar. Então veja bem, aqui no intestino grosso, onde fica localizado inicialmente o apêndice, nós temos o local onde o alimento vai ser, a água daquele alimento vai ser absorvida. Mas de onde veio essa água? Essa água ela veio da saliva, ela veio do estômago, ela veio do intestino delgado, ela veio das enzimas. Então ali no estômago ela vai ser absorvida. Quando você ingere pouco líquido no corpo, então você vai ter, então suas fezes, o bolo alimentar, que vai se transformar em bolo fecal, ele não vai ter líquido suficiente. O que é que vai acontecer? Se o bolo alimentar não tem líquido suficiente para ser absorvido, ele vai ficar duro e você vai ter dificuldade na hora de fazer suas fezes, na hora de eliminar as fezes. Mas se você ingere muita água, então o intestino grosso vai absorver essa água e ainda vai deixar água suficiente para que as fezes não fiquem duras, não machuquem o ânus e nem cause nenhum dano ao intestino, né? Então é muito importante a gente ingerir água após a alimentação. E antes também. Ânus, né? O local de saída do bolo fecal, que não pode ser absorvido pelos alimentos. Então, todo alimento que a gente ingere, ele retirar todos os nutrientes, passa para o intestino grosso, que finalmente vai eliminar como bolo fecal lá no ânus. É o local de saída das fezes, onde o que não foi ingerido pelo corpo vai sair do nosso organismo, tá certo? Muito bem, alunos, dando continuidade à nossa aula, vamos passar agora para a nossa atividade. A nossa atividade, ela vai ter 11 questões, mas cada questão dessa, só é uma palavra a resposta de cada uma única palavra, tá certo? Que corresponde a cada órgão do que a gente foi mencionado, que a gente trabalhou. Por exemplo, primeira questão, qual órgão produz saliva para mastigação? Tá fácil. Segunda questão, qual o nome do canal de entrada e processamento de alimentos? Também tá fácil. Terceira questão, qual o nome do canal entre a laringe e o esôfago? É só prestar atenção que tá tudo lá. Quarta questão, qual o nome do canal que conduz o alimento para o estômago? Quinta questão, como é chamado o órgão que elimina as toxinas do sangue? Se você prestar atenção direitinho, está tudo lá. Sexta, como é chamado o órgão que guarda bile, enzima que digere gordura? Lembrando que cada resposta é uma única palavra que corresponde a um único órgão. Sétima, como é chamado o órgão que produz suco pancreático para digestão? Moleza isso daí. Oitava, qual o nome do órgão onde o bolo alimentar tem os nutrientes separados pelas enzimas? 9. Qual o nome do órgão onde os nutrientes são absorvidos pelo organismo? Só prestar atenção que está na resposta. 10. Como é chamado o órgão do intestino grosso responsável por armazenar bactérias? Lembrando que ele é tão fácil que ele está lá bem destacado. 11ª. Como é chamado o local de saída do bolo fecal do organismo humano, por onde as fezes saem?
tá certo? É isso aí, tá moleza? Então é só você responder uma única palavra para cada questão e me enviar, tá certo?